pagamento do auxílio emergencial recomeçou hoje, primeiro com depósitos em conta digital. E você vai ver também. Uma operação da polícia apura fraudes no benefício. A Anvisa multou empresas por causa do sobrepreço em remédios. Hoje o Senado vai decidir se o prazo de declaração do imposto de renda será prorrogado. Vladimir Putin sanciona a lei que permite que ele mesmo dispute mais 2 mandatos de 6 anos cada. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A nova rodada do auxílio emergencial começou a ser paga hoje para mais de 2 milhões de brasileiros nascidos em janeiro. Num primeiro momento, é possível movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem e o saque estará liberado a partir do dia 4 de maio. Ao todo serão 4 parcelas e os valores variam de acordo com o perfil do beneficiário. Vão de R$ 150 a R$ 375. Tem direito a receber o valor quem já foi beneficiado em dezembro de 2020. Para quem recebe o Bolsa Família, o pagamento vai acontecer de forma diferente. Quem está inscrito no programa poderá sacar o valor nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Apesar dos valores serem menores do que no ano passado, a expectativa do governo é de que o benefício aumente o consumo, principalmente das pessoas de baixa renda. No total, serão injetados na economia 44 bilhões de reais. O principal reflexo do pagamento dessas novas parcelas do auxílio emergencial será o aumento no consumo, principalmente das famílias mais carentes. Essa avaliação foi feita pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que participou de uma live para comentar o assunto. No ano passado, o pagamento do benefício impediu uma queda de 4,1% no PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto. Mas nesse ano, o valor das parcelas será menor, assim como o número de pessoas que terão direito. Mesmo assim, a projeção do governo federal é que um total de 44 bilhões de reais seja injetado na economia do país. É bastante significativo. É claro que nós estamos trabalhando agora em 2021 com um valor bem inferior ao que nós observamos no ano passado, quando o auxílio emergencial foi de maior peso, maior importância, digamos assim, dentro da economia como um todo, que foi pago à época, em média, R$ 600 para um grupo bem maior de pessoas. Então, teve um impacto bastante grande. Mas, de toda forma, esse montante, por volta de 40 bilhões de reais, neste momento e neste ano, ele é também significativo e importante, porque há sempre na economia um processo de consumo, de uma maneira ou de outra, ele se multiplica e há, de uma maneira ou de outra, um certo aquecimento da economia. As famílias vão às compras, por mesmo que seja por um valor menor, elas compram itens de primeira necessidade, alimentos e outras coisas mais, material de limpeza, vão à farmácia. Então, de uma forma ou de outra, apesar do valor não ser muito grande, incomparavelmente menor do que foi ano passado, é um valor significativo, entra na economia, há um multiplicador nesse processo, ou seja, há sempre em cadeia uma resposta positiva a uma injeção de dinheiro na economia e há um alívio, mesmo que pequeno, mas é um alívio imediato, importante. A Polícia Federal faz agora uma operação para investigar as fraudes envolvendo o auxílio emergencial. A ação é feita na cidade de Umuarama, no Paraná. A Operação Checker apura uma organização criminosa acusada de fraudar o auxílio emergencial concedido pelo governo federal. Os policiais federais estão cumprindo 2 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão no município paranaense de Umuarama. De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos teriam usado programas de computador que geram números do cadastro que indicavam titulares aptos a receber o auxílio emergencial. Entre os crimes praticados estão o de falsificação de documentos e saques fraudulentos. Levantamentos iniciais apontam que o prejuízo estimado tanto a cofres públicos como às vítimas donas de CPFs usados esteja na faixa de R$ 1 milhão. O presidente Jair Bolsonaro empossa hoje novos ministros de seu governo. A cerimônia fechada oficializa 6 trocas ocorridas na equipe ministerial na semana passada.
Dos ministros da Casa Civil, assumindo agora Luiz Eduardo Ramos, da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, ministro da Defesa, Walter Braga Neto, das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, da Advocacia Geral da União, André Mendonça, e também do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que já assinou o termo de posse de forma reservada no dia 23 de março. Já começaram as inscrições para o processo seletivo no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, uma porta de entrada para a faculdade. Por meio do programa, os estudantes brasileiros podem concorrer a vagas nas universidades públicas do país. Ele não possui taxa de inscrição e, para participar, é necessário que o candidato tenha feito o Enem em 2020 e não tenha tirado 0 na redação. Todas as vagas para o primeiro semestre de 2021 já estão disponíveis na plataforma do SISU. E para acessar, o aluno deve utilizar o mesmo login e senha usados no acesso ao site do Enem. As inscrições se encerram na próxima sexta-feira, dia 9 de abril, e o resultado da primeira chamada vai estar disponível a partir do dia 13, na página do SISU. A Petrobras aumentou o preço do gás encanado entregue às distribuidoras em até 39%. O reajuste vai entrar em vigor no dia 1º de maio e vai ser repassado ao consumidor final, mas não na mesma proporção. Segundo a associação que reúne as distribuidoras, o aumento não afeta o gás de cozinha, que subiu 5% no último sábado, mas impacta o gás encanado que chega às residências e às empresas, além do GNV, que é usado para abastecer veículos. A Anvisa aplicou multas em empresas farmacêuticas por sobrepreço em medicamentos. Foram registradas mais de 60 infrações do setor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária multou em 15 milhões e 200 mil empresas do setor farmacêutico por comercializar sedativos e bloqueadores musculares destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 acima do preço autorizado no Brasil. As ações de monitoramento e fiscalização começaram em julho do ano passado, quando foi criada uma força-tarefa para atuar durante a pandemia. Até março deste ano, já foram instaurados 139 processos e aplicadas 64 multas aos agentes do setor. O monitoramento é feito desde 2020, quando foi criada uma força-tarefa para impedir os abusos nos preços de medicamentos durante a pandemia. A Anvisa também alertou em seu site contra o uso indiscriminado de remédios contra a Covid-19. A agência disse estar acompanhando possíveis efeitos adversos graves gerados pela automedicação e pela prescrição médica fora das diretrizes clínicas. A Justiça do Rio de Janeiro acolheu, no fim da manhã, um recurso da Prefeitura do Rio e determinou a volta das aulas presenciais no município. A Secretaria Municipal de Educação afirmou que as escolas particulares já podem abrir e a rede de ensino da Prefeitura retoma as atividades amanhã. Ao derrubar a liminar, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, pontuou que todas as escolas seguem o sistema de rodízio, mantendo o distanciamento e os devidos cuidados pertinentes. O Ministério da Saúde informou que o Brasil já tem mais de 13 milhões de casos confirmados de Covid-19 e quase 333 mil mortes também foram confirmadas desde o início da pandemia. 6 estados registram queda na média de mortes. O Brasil registrou mais 1.319 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Com isso, já são 332.752 vítimas da doença no país. Também foram confirmados mais 28.645 casos em relação ao dia anterior. E o total de infectados pelo coronavírus passou de 13 milhões e 13 mil casos. A média móvel de mortes pela Covid em 7 dias no Brasil registrou mais uma leve queda e foram contabilizadas 2.698 mortes por dia. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias apresentou tendência de queda e está em 62.855. O pico foi em 27 de março, quando a média móvel de casos atingiu mais de 77 mil contaminações. Já na variação da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos casos fatais pela Covid-19 aparece em 12 unidades da Federação: Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa vez, 9 estados registraram estabilidade: Acre, Alagoas, Amapá, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Já em queda, aparecem agora 6 estados: Amazonas, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mais de 25 milhões e 658 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 20 milhões e 56 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose. Isso equivale a 9,47% da população. Mais de 5 milhões e 600 mil pessoas receberam a segunda dose da vacina. Pessoas de 45 até 49 anos com doenças pré-existentes começaram a ser vacinadas hoje em Manaus, no Amazonas. A imunização é aplicada em adultos que tiverem diabetes, obesidade mórbida ou doenças do coração. Recebem a vacinação também idosos com 60 anos ou mais e agentes de segurança pública. Para se vacinar, além do documento de identificação original com foto e o CPF, o usuário precisa apresentar laudo médico que comprove a enfermidade. Mais de 25 milhões e 658 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 20 milhões e 602 mil pessoas já foram imunizadas com a primeira dose no Brasil. Isso equivale a 9,47% da população. Mais de 5 milhões e 602 mil pessoas receberam a segunda dose da vacina contra a Covid. Aliás, o Brasil já garantiu doses suficientes de vacinas contra a Covid para toda a população. Foram contratados 626 milhões de doses de 8 farmacêuticas diferentes. O país tem 210 milhões de habitantes, mas é bom lembrar que para a maioria das vacinas são necessárias 2 doses e o cronograma também precisa contar com atrasos e cancelamentos. A maior quantidade será entregue pela Fiocruz, com pouco mais de 222 milhões de doses da vacina de Oxford. Todas devem ser disponibilizadas esse ano. Depois do intervalo, você vai ver que o Senado decide se o prazo do imposto de renda vai ser prorrogado. A gente volta já. Estamos de volta, 1h18 no horário de Brasília. O Senado decide hoje se prorroga a entrega da declaração do imposto de renda. Aprovado na Câmara, o projeto autoriza a declaração até 31 de julho e, se aprovado pelos senadores, esse texto vai à sanção presidencial. O prazo atual da Receita Federal é até 30 de abril, mas ele pode ser estendido por mais 3 meses por causa da pandemia de Covid-19, sem acréscimo de juros ou penalidade de qualquer natureza. A intenção com a prorrogação é possibilitar o cumprimento do prazo, apesar do aumento das restrições. No ano passado também houve a prorrogação do prazo para a entrega da declaração, mas a medida foi feita por meio de instrução normativa da Receita Federal. Os senadores também vão analisar um projeto de lei que dá prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda aos trabalhadores da área da saúde com rendimento de até 10 salários mínimos e aos contribuintes que perderam o emprego em 2020 e permaneciam desempregados no último dia de entrega da declaração de rendimentos. Até agora, a Receita Federal já recebeu cerca de 11 milhões de declarações. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou hoje a suspensão das provas do concurso para o Censo 2021. A decisão veio depois da redução de cerca de 96% no valor do orçamento destinado ao censo. O IBGE informou que vai avaliar um novo planejamento para a aplicação das provas e que aguarda um posicionamento do Ministério da Economia. Em 2020, mais de 19 milhões de brasileiros enfrentaram a fome durante a pandemia. Esses 19 milhões de brasileiros que passaram fome estão entre os mais de 116 milhões que convivem com algum grau de preocupação com a falta de alimentos no país. Os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar durante a pandemia mostraram números alarmantes. O levantamento foi feito entre os dias 5 e 24 de dezembro de 2020. Entre os domicílios que receberam o auxílio emergencial do governo,
28% passaram fome no período. Entre os brasileiros que não foram beneficiados com o auxílio emergencial, 10% sofreram com a falta de alimentos e 60% viveram a chamada insegurança alimentar. 11% das casas chefiadas por mulheres foram atingidas pela fome. O número cai para 7% quando a pessoa de referência é um homem. Isso porque no mercado de trabalho, o homem tem salários mais altos e mais oportunidades. As regiões Norte e Nordeste concentram um número menor de casas com acesso completo à alimentação. 31% da população está nessa situação, enquanto nas regiões Sul e Centro-Oeste, este número é de 12%. A estratégia das famílias mostra que a comida é a última coisa em que o dinheiro é gasto. Em ordem de prioridade estão o aluguel, o transporte para o trabalho, as contas da casa e, por último, a alimentação. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin assinou a lei que permite que ele dispute 2 novos mandatos de 6 anos ao final do atual, que acaba em 2024. Publicada no Diário Oficial do Governo Russo, a legislação foi aprovada pelo parlamento em março, após um referendo constitucional organizado em 2020. Após chegar ao poder no ano 2000, Putin sempre se recusou a falar sobre sucessão e eliminou toda a competição política real em 2 décadas, restringindo a oposição e a mídia independente. Ele deveria, em teoria, encerrar sua carreira ao final de 2024, já que a lei russa não permite que um presidente exerça mais de 2 mandatos consecutivos. Mas, de acordo com a nova legislação, a restrição não se aplica aos que ocupavam o cargo de chefe de Estado antes da entrada em vigor das alterações à Constituição. A reforma ocorre em um momento em que, de acordo com pesquisas, Putin tem uma popularidade de mais de 60%, apesar da pandemia, economia desacelerada e reformas sociais impopulares em 2018. Esta não é a primeira vez que o presidente atinge o limite de 2 mandatos. Em 2008, ele assumiu o cargo de primeiro-ministro e deixou o Kremlin para Dmitry Medvedev, mas voltou à presidência em 2012, quando foi eleito novamente. Atualizando agora os dados do coronavírus em todo o mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 131.967.000 casos foram confirmados desde o início da pandemia. 2.863.000 pessoas não resistiram às complicações causadas pela doença. Uma fonte da Agência Europeia de Medicamentos confirmou um vínculo entre a vacina da AstraZeneca e casos de trombose registrados em pessoas que receberam o imunizante. Marco Cavaleri, diretor de estratégia de vacinas da EMA, disse que agora é possível afirmar que há um vínculo com a vacina, mas ainda não se sabe o porquê. Ele afirmou que a agência vai se pronunciar oficialmente sobre a conclusão. Há várias semanas foram detectadas suspeitas sobre possíveis efeitos colaterais graves, embora raros, entre as pessoas vacinadas com o imunizante da AstraZeneca. Seriam casos de trombose atípica, incluindo alguns que provocaram a morte da pessoa imunizada. No Reino Unido foram registrados 30 casos e 7 mortes, de um total de 18 milhões e 100 mil doses administradas até 24 de março. Como precaução, vários países limitaram a aplicação dessa vacina a algumas faixas etárias, como França, Alemanha e Canadá. Para a AstraZeneca, os benefícios da vacina na prevenção da Covid-19 superam os riscos dos efeitos colaterais. O laboratório anglo-sueco afirmou que a segurança do paciente é sua principal prioridade. A Nova Zelândia aprovou as viagens para a Austrália sem a necessidade de quarentena contra a Covid-19. Isso criou uma bolha de livre circulação entre os 2 países. Posso confirmar que a viagem sem quarentena entre a Nova Zelândia e a Austrália começará em menos de 2 semanas, a partir do domingo, 18 de abril. Este é um passo importante em nossa resposta à Covid-19 e representa um acordo que acredito não termos visto em qualquer outra parte do mundo. Ou seja, reabrir com segurança as viagens internacionais para outro país, ao mesmo tempo em que continuamos a buscar uma estratégia de eliminação e o compromisso de manter o vírus longe.
A decisão foi adotada mais de um ano depois de a Nova Zelândia fechar as fronteiras para enfrentar a pandemia. Há 6 meses, o governo da Austrália permitiu que os neozelandeses visitem certos estados australianos sem a necessidade de passar por uma quarentena. O primeiro-ministro australiano comemorou a decisão. Isso significará empregos, pessoas reunidas e muitas oportunidades quando essas relações normais forem restauradas entre a Austrália e a Nova Zelândia. Agradeço muito o acordo que o governo neozelandês alcançou. Nós os recebemos de volta, assim como os kiwis darão as boas-vindas aos australianos. A premier neozelandesa celebrou os resultados de seu país com apenas 26 mortes provocadas pela Covid-19 em uma população de 5 milhões de habitantes. A Austrália registrou menos de 1.000 óbitos em uma população de 25 milhões. Você viu que o primeiro-ministro da Austrália falou em kiwis. Kiwi é uma ave símbolo da Nova Zelândia, mas também é uma forma de se referir aos neozelandeses. O governo americano pode em breve ajudar outros países com vacinas na luta contra a Covid-19. Nesta segunda-feira, o chefe da diplomacia americana Antony Blinken disse que o governo está explorando opções para compartilhar mais com outros países no futuro. Isso porque a principal prioridade era lutar contra o coronavírus dentro dos Estados Unidos e a meta do presidente Joe Biden de oferecer uma vacina a 90% dos americanos seria alcançada em breve. Segundo o secretário de Estado americano, o país não vai trocar imunizantes por favores políticos, destacando que trata-se de salvar vidas em uma crítica velada à China e à Rússia. Mesmo se vacinarmos todas as 332 milhões de pessoas nos Estados Unidos amanhã, ainda não estaríamos totalmente a salvo do vírus. Não enquanto ele ainda está se replicando pelo mundo e se transformando em novas variantes, que poderiam facilmente vir aqui e se espalhar por nossas comunidades novamente. Blinken disse ainda que os Estados Unidos vão distribuir somente vacinas de segurança e eficácia comprovadas. As declarações foram feitas durante a apresentação da nova coordenadora para a resposta global à Covid e segurança sanitária, Gayle Smith. Essa edição fica por aqui. Você pode rever esse jornal e as nossas reportagens no YouTube. E já tem outras informações com a Juliana Darifa. Tchau, boa tarde.